Mateus capítulo 5, versículo 3 diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito é aquele que reconhece que ninguém consegue se salvar por si mesmo e aceita a forma de salvação que Deus providenciou através de Cristo. Versículo 4 diz: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os que choram são aqueles que se entristecem por causa de suas fraquezas, que choram por ter pecado contra Deus, entristecido o Espírito Santo, e agora está arrependido. Esses serão perdoados e consolados. E choram também por verem as pessoas se perderem no pecado, na imoralidade e rebeldia. Versículo 5 diz: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos são os humildes diante de Deus, que se preocupa mais com a obra de Deus do que com aquilo que lhe possa acontecer pessoalmente. Os mansos também são aqueles que não são violentos, mas quando precisa falar firme, na hora que precisa, ele fala. Estes terão uma enorme recompensa, herdarão a terra da promessa, a nova Jerusalém. Versículo 6 diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça é a condição fundamental para viver uma vida santa em todos os aspectos. Porque quando você tem fome e sede de ter uma vida santa, você lutará por isso. E a cada dia, então, você estará melhor, mais parecido com Cristo. Tal fome é vista em Moisés, em Davi e no apóstolo Paulo, etc. Para termos uma vida espiritual bem-sucedida, dependerá da sua fome e sede da presença de Deus, fome e sede da sua palavra, fome e sede em manter comunhão com Deus. A fome que o cristão tem das coisas de Deus podem ser destruídas pelo engano das riquezas, porque pode ficar sem tempo para Deus, pelos prazeres pecaminosos do mundo, que são os desejos carnais, e por deixar de permanecer em Cristo. Quando a fome de Deus cessa no crente, este morre espiritualmente, porque para de se alimentar das coisas de Deus. Agora, aqueles que sinceramente têm fome e sede de justiça serão fartos. Versículo 7 diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Os misericordiosos estão cheios de compaixão e dó para os que sofrem por causa do pecado. Os misericordiosos desejam diminuir os sofrimentos deles. Como? Conduzindo-os a Cristo. Sendo misericordioso para com os outros, eles alcançarão a misericórdia de Deus. Versículo 8 diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração são os que foram lavados no sangue de Jesus e agora são puros de coração e têm livre acesso à presença do Pai e pode habitar na sua presença, tanto agora como no seu reino futuro. Versículo 9 diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles que foram reconciliados com Deus e agora têm paz com Ele. E agora fazem de tudo para dar o bom testemunho, a fim de levar outras pessoas à paz com Deus também. Versículo 10 diz:
bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus ensinou que se formos injuriados ou perseguidos por defendermos a causa de Cristo, não se preocupe, seremos recompensados por Ele. Então, vale a pena ficarmos